Vamos ler a Bíblia. Mateus, capítulo 22, versículo 1. Mateus, capítulo 22, versículo 1. Se vocês acharam, eu vou ler. De novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos e tudo está pronto, vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio, e os outros, agarrando os servos, o maltrataram e mataram. O rei ficou irado, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pela estrada se reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia a veste nupcial. E perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Nós lemos até aqui. Mateus 21 e 22 falam sobre histórias semelhantes. Capítulo 21 fala sobre o dono da vinha, e o capítulo 22 fala sobre as bodas, das bodas, né, do filho do rei. Então, se eu falar em uma só palavra, tanto as bodas, a história do bodas e também a história do dono da vinha, o rei, ele queria abençoar, ele queria conceder sua graça para os servos, né? Mas as pessoas desprezaram o rei, mataram os servos e desprezaram aos servos. E na vinha também. Então, quando eu era criança, a maioria das pessoas pobres eram servos, né? Eram lavradores. Os lavradores, eles trabalham na terra. Mas eles trabalham por um ano na terra de algumas pessoas, mas o dono, ele não dá uma terra que produz bons frutos para esses lavradores, né? Não empresta. E esses lavradores, com todo o seu coração, eles trabalham nessa terra e a metade eles têm que dividir com o dono da terra. Então, se você trabalha na terra e se você der a metade para o dono da terra e a metade, ele tem que sobreviver com isso. Então, para poder plantar, ele precisa de adubo, precisa de pesticida. Então, ele precisa se alimentar. Então, quase não sobra nada disso. E por que não sobra? Mas, mesmo assim, ele trabalha como lavrador. E se você não lavra bem, o dono, ele não vai dar terra continuamente para você, vai dar para outra pessoa. Então, essa pessoa vai sofrer bastante, né? Mas um dia, uma pessoa que tinha uma vinha muito boa, chamou esses trabalhadores da vinha e falou: eu tenho que ir para uma terra distante, viajar, e quando eu for dessa terra longe, né? Eu acho que eu não vou voltar para essa terra para viver aqui, né? Eu vou viver aonde o rei vive, junto com o rei.
Então, organizando as minhas coisas, né? Então, eu prezo muito a essa vinha. E nessa vinha, não existe vinhas tão boas como essa no mundo inteiro, porque são cheirosas, dão bons frutos. E também elas amadurecem bem no pé. E como eu arrumei bem essa vinha, se vocês trabalharem bastante, então os servos vão poder trabalhar na vinha, vão poder espremer a uva, e quando vender o vinho que sair dessas videiras, vocês vão ganhar bastante dinheiro. Então, eu gosto muito de vinho, né? Então quando vocês mandam um pouco para mim, mas o que sobrar vocês vendam e vivam do resto. E vocês mandem também os impostos para mim, né? Ah, que bom! Porque, na verdade, não existe quase nada para fazer na vinha, né? Porque as árvores vão dar fruto sozinho, e aí depois eles colhem, espremem e colocam dentro das garrafas os vinhos. Então, eles poderiam ganhar muito dinheiro com isso. Então, para um servo, para um trabalhador da vinha, não existe uma sorte maior do que essa. E eles estavam vivendo de uma forma muito pobre, muito difícil, miserável, e vivendo dentro da vinha, já não precisavam mais da casa deles, né? E aí eles venderam a casa, saiu um pouco de dinheiro, eles viveram disso. E aí eles pegavam um vinho, vendiam, podiam vender as uvas. E a vida começou a ficar muito boa e eles ficaram muito felizes. Mas um dia o dono da vinha, conforme a promessa, ele mandou os seus servos para receber os impostos, né, que lhe cabia. Mas surgiu um conflito entre os servos do dono da vinha e aqueles trabalhadores da vinha. Então, o que é difícil quando a gente lê a Bíblia? O dono da vinha, ele quase não trabalhou, né, ali. Então, não tem quase trabalho para fazer na vinha, né? É só ele jogar pesticida, jogar adubo. Colhem as uvas, eles pisam nas uvas e colocam dentro das jarras. E depois podiam vender vinho, podiam tomar vinho. A vida ficou muito boa. Então, não dá para falar tudo, né? Mas, como lavrador, não existe uma graça, uma bênção maior. Frequentemente, eles podiam falar, olha, antigamente a gente não podia comer direito, não dava para ir para o hospital, e a mãe não comeu direito, e ela ficou com anemia. Realmente acontecia isso, né? Em 1951, minha mãe faleceu. Naquele tempo, na cidade de Songsan, tinha somente um hospital. E a minha mãe foi de manhã para o banheiro e ela não se sentiu bem e ela se deitou. A gente não conseguia nem imaginar naquela época, estou passando mal, vou para o hospital. E depois de 3 dias ela faleceu. E eu era uma criança naquele tempo, né? Eu era completamente imaturo. Se a gente tivesse levado ela uma vez para o hospital, é que a gente não sabia a doença que ela tinha. Porque no hospital existem muitas doenças que podem ser facilmente tratadas. Então, a gente fez muitos trabalhos voluntários de médicos, né, em vários países. E um dia, o doutor, um pediatra, ele estava chorando. Eu perguntei qual o motivo. Se hoje eu não tivesse me encontrado com aquelas pessoas, 4 crianças teriam morrido. Eles estavam com tuberculose, mas não é uma grande coisa, mas facilmente a pessoa morre.
pneumonia, né? Tanto uma criança como uma pessoa idosa, se ficar com pneumonia, morre facilmente. Mas as pessoas não sabem o que é, né? E ficam deitadas no hospital. E se avançar a doença, fica difícil de viver por 2 dias. E ele curou 4 pessoas da pneumonia, né? Nossa, ele chorou. Eu nunca vivi uma vida tão proveitosa como médico como essa vez. Por isso, qualquer situação que aconteça na minha vida, eu não vou deixar de ser um voluntário médico. Se naquele tempo eu também tivesse levado a minha mãe, embora eu fosse uma criança, ela não tinha nenhum sintoma, mas de repente ela ficou doente e depois de 3 dias ela faleceu. Se tivesse ido para o hospital, ela poderia ser curada, né? Às vezes, quando eu penso, eu não teria vivido como uma criança sem mãe quando era criança, né? E quando eu era criança, por causa da anemia ou desnutrição, né? Muitas pessoas eram desnutridas naquele tempo. Então, tinha muita gente com anemia. Então, não dá para ver nenhum nutriente no sangue da pessoa. Porque o marido tem que trabalhar, e a esposa, de qualquer jeito, tem que fazer comida, e o filho tem que comer para crescer, e o marido tem que trabalhar. Então, as mulheres, as esposas, que passavam fome e se sacrificavam. Então, no mês de julho, eles tinham que comer cevada. Eles tinham que comer por 4 meses, porque depois de 4 meses nascia arroz. Então, só depois de 8 meses nasce a cevada. Então, antes de nascer a cevada, então a gente passava esse período com muita fome. Então, as donas de casas, mesmo que aparecesse um tigre ou um leão, elas não tinham tanto medo do leão ou do tigre do que a cevada não crescer. Então, o rosto delas ficava pálido, ficava descascando. E aí, elas iam para os campos, e aí elas pegavam folha, né, e comiam. E aí, porque elas só comiam verdura, elas ficavam doentes. Então, se misturar verdura com o arroz, não tem problema. Mas quem é que tinha arroz naquele tempo? Se tivesse arroz, tinha que dar para o marido que trabalhava, tinha que dar para os filhos que estavam em fase de crescimento. E a mulher não comia arroz, ela só comia a verdura. Então, elas ficavam com doença, porque elas só tinha... só comiam verdura. Então, dava para ver na cara que elas estavam com essa doença da verdura. Então, as pessoas que não tinham o seu campo, não tinham a sua plantação, a maioria das pessoas, elas eram desnutridas, não tinham comida e viviam com muita dificuldade. E o dono da vinha indo para uma terra distante. Eu vou organizar tudo. Eu vou deixar tudo encaixotado, mas não vou encaixotar essa vinha. Eu vou continuar, porque é cheirosa a uva, então eu vou depositar essa vinha nas suas mãos. E você planta a uva, você espreme e você vende o vinho, então você vai poder viver bem. Então não tem muita coisa para você fazer da vinha. Então no outono você espreme, você pode vender vinho, você pode vender a uva e você só me dá uma parte. Então, porque a partir do outono começa a sair as uvas, né? Então, eles começaram a viver uma vida abundante.
e começou a mudar a vida. E aí a situação melhorou. E agora comprar um sapato, comprar uma blusa, comprar uma saia para a esposa. Antigamente isso tinha que utilizar por anos, mas agora já não é uma coisa difícil e a situação ficou melhor, então facilmente podia ir para o hospital, ser tratado da doença. E também podia comprar uma bebida, podia também agora ir com a família de charrete para algum lugar. Então a vida melhorou. Mas os lavradores, sempre que tiveram tempo, falavam, né? Antigamente a gente passava muita fome, vocês não devem saber disso. Mas o dono, ele, a partir do momento que depositou a vinha nas nossas mãos, a gente está vivendo uma vida muito feliz. A gente está calçando bons sapatos, usando uma boa roupa. Às vezes a gente também pode comer fora. E quando a gente fica doente também a gente vai no hospital. Tudo isso é a graça do dono. A gente recebeu essa bênção. Por isso, vocês, embora o dono não esteja aqui, mas quando ele vier, vocês têm que o cumprimentar bem, vocês têm que agradecê-lo. Sim, pai, vamos fazer assim, sim, pai. Então, esse lavrador tinha muita gratidão para com o dono da vinha, mas um dia o dono, aqueles lavradores viram alguém estranho. Quem são vocês? Me desculpe, é que o dono da vinha mandou eu vir colher os impostos, né? E quem são os lavradores? Foi o dono que lhes enviou? Esses lavradores? Sim, vamos ali. Entrando ali, olha, toma aqui um vinho. Olha, esse é o melhor vinho que o dono podia nos permitir ter, né? Então você leva para o dono, e tudo bem com o dono, ele está saudável. Antigamente a gente vivia uma vida muito difícil, mas depois que a gente o dono deixou a vinha na nossa mão, agora a gente pode agradecer e pode ter essa vida boa. Então, esses lavradores sempre tinham esse coração de gratidão e falavam isso para os seus filhos. Mas naquele dia, lá na vinha, vieram aqueles servos para receber os impostos, e quando os lavradores viram isso, eles estavam pensando como até então? A gente tem que tratar bem os servos do dono da vinha, a gente tem que dar o melhor vinho, mas de repente entrou um pensamento diferente. Agora, até então, não tinha os servos do dono. Então eles sentiam como se a vinha fosse deles. E aí, eles, por que vocês estão arrogantes aí se achando? Hein? E o que nós fizemos? Ainda está me respondendo. Seu mal educado, vocês têm que apanhar. Esses servos. Isso foi uma coisa que eu inventei, tá? Não procurem na Bíblia, tá? Não tá assim escrito em detalhes. Pastor, onde está aparecendo isso na Bíblia? É para vocês entenderem facilmente, tá? Mas está dentro do que eu estou falando, não é uma coisa que não tem nada a ver. Realmente, os lavradores queriam tratar muito bem. Então, eles queriam agradecer. Mas sem eles saber, eles estavam maltratando os servos. O que a gente falou demais? A gente só veio buscar os impostos. Você vai ter que apanhar, hein? Tá, não fique bravo. Eu só vim aqui buscar os impostos. O quê? Cada coisa que eu falo, você está respondendo? Você vai ter que apanhar mesmo. Surgiu esse problema. E os servos
A gente veio aqui buscar os impostos. O que tem de mais nisso? E aí aconteceu essas brigas. E um apanhou, outro foi apedrejado, o outro morreu. Quando o lavrador pensou, não, eu não queria agir dessa forma. Nossa, eu tô louco, o que eu tô fazendo? E uma pessoa morreu. E o restante tudo fugiu. E a esposa do lavrador falou, querido, nossa, você não é assim, hoje você parecia um louco. Eles não fizeram nada, por que você ficou bravo e bateu neles? O quê, querida? Você falou que eu tô louco? Eu acho que eu tô louco. Até quando eu vejo, eu tô louco. Eu não queria fazer isso. Eu queria fazer bem. Por quase 60 anos eu fiz o trabalho do evangelho. Preguei o evangelho. Eu também experienciei quando muitas pessoas receberam salvação, me casei dentro da igreja. E eu vim para a igreja, recebi a salvação. Então, às vezes, as irmãs, elas recebem salvação e testemunham, às vezes, a vontade de chorar. E os irmãos, não é porque eles são durões que eles não testemunham, né? Mas eles também testemunham com gratidão. Então, as pessoas que mais fazem o pastor ficar cabisbaixo são essas pessoas. Ô, irmão, olha, você é 10 vezes melhor que um pastor. Como você pode ter esse tipo de coração? Essa vez, lá em Springfield, o pastor Ann, ele testemunhou como ele comprou essa universidade. Ele é bem mais jovem do que eu. Nossa, John, como você pode ter esse tipo de pensamento? Realmente você é uma pessoa que ama a Deus. Como que pela igreja você pode pensar tão profundamente assim? Dentre os nossos ministros, tem muitas pessoas que me deixam envergonhadas. O pastor Park Yong-ju, ele veio para Gangnam e ele quase não fala. Quando ele vem para Gangnam, ele quase não falava e só chorava. Eu, sem conhecer essa graça de Deus, uma vez ele falou, quando fez 6 meses, o pastor Park Yong-ju veio para mim e falou, pastor, faz exatamente 6 meses que eu estou vindo na igreja de Gangnam, e quando eu vim aqui para a Coreia, eu trouxe 3 malas de mudança. E faz 6 meses que eu não consegui abrir nenhuma dessas malas. De manhã eu acordo, eu venho para cá, e depois, 11 horas da noite, eu chego em casa, tomo banho e vou dormir. E, falando sobre isso, eu, antigamente, vivendo como um pastor, eu fui tão arrogante, sem saber nada, pensava que sabia. E realmente isso se tornou um grande pecado dentro de mim. E enquanto a gente orava, ele chorava, e depois ele testemunhava, a gente conversava, e ele chorava.
Por que será que eu vivi daquele jeito? O pastor Park Yong-jun, ele foi para uma igreja perto daqui. E porque ele tratou tão bem a gente, eu não queria mandar ele para longe, né? E aí a gente mandou ele aqui para perto. Então ele vem aqui e parece que ele mora aqui. E uma vez os anciões se reuniram e falaram: pastor, por que o senhor nos mandou um pastor assim? Dorme até tarde, ele é muito folgado, ele não fica em casa, né? Então, a gente quer diminuir o salário dele. Pastor, o pastor Park Yong-jun, ele não trabalha nada. Quem trabalha é somente Deus. A igreja que mais está aumentando o número de membros é a igreja Pundam. Cada vez que a gente vai, está diferente. Dentre os pastores da nossa missão, não existe nenhum pastor que não ficou feliz quando recebeu a salvação. Abandonaram seus trabalhos, abandonaram o seu mundo e receberam esse precioso evangelho. E eu, dando todas as coisas, o que vai ser desperdício para dar para o evangelho? Dar essa vida. E de qualquer jeito eu vou viver, eu vou morrer mesmo, então eu vou viver a vida pelo evangelho. Realmente é tão precioso quanto um anjo, né? Até quando eu vejo, há muitos pastores vergonhosos. Mas o que me dói o coração é que esses lavradores da vinha e também as pessoas que foram convidadas para as bodas do rei, ele foi convidado para a boda do filho do rei, pelo rei. Quem é que não vai gostar disso, não é? Quem não vai gostar disso? Se convidar todo mundo, menos a mim, então eu vou ficar chateado. Essa vez, em Springfield, tiveram pastores que foram e alguns pastores não puderam ir. Ou estava doente, ou porque não podia entrar. Houve algumas razões, né? Mas eles ficaram com tanta inveja da gente. Nós amamos tanto a Deus quando recebemos a salvação. A gente ficou tão feliz com Deus. Mas Jesus, tanto os lavradores da vinha quanto as bodas do rei, por quê? Por que eles rejeitaram? Por que Deus, o Senhor, está falando essas histórias para nós? Embora eu seja um pastor, tem muitas coisas que eu não sei. Passou-se 1 ano, 10 anos se passaram. E o que eu me assusto é que aquele irmão como lavrador da vinha. A irmã como lavrador da vinha. Pastores como os lavradores da vinha. Pessoas que foram convidadas para as bodas do filho do rei. São pessoas assim honradas. Antes do dono depositar aquela vinha para os lavradores, então, se ele trabalhar lá, ele vai ser um lavrador.
Então, se esses lavradores não aparecerem bem diante do dono, o dono vai falar, chega, você vai, vou colocar outro lavrador para trabalhar na terra, né? Então, esses lavradores que forem expulsos vão sofrer. Quem é que vai depositar essa vinha na mão do lavrador? Então, esses lavradores ganharam essa terra, né, e começaram a produzir, deram adubo, plantaram, e aí depois a metade do valor que ficaria com os lavradores, eles tinham que pagar pelos produtos da plantação, tinha que pagar com os outros trabalhadores, tinha que pagar a comida, mas eles não tinham muito trabalho. Eles só semeavam e depois esperavam amadurecer, porque já tinha uma sebe, já tinha uma cerca, era muito bom já. Eles podiam viver assim com abundância e felizes. Mas a Bíblia está falando para nós. Depois que eu recebi a salvação, a igreja que me poupou tanto, houve muitas pessoas dentro da igreja que me pouparam bastante. Quando eu estava em Tegu, teve uma pessoa que me poupou também bastante, que cuidou de mim. Em Tegu também teve aquelas pessoas que cuidaram de mim. Em Seul também. Mas o dono da vinha, os lavradores da vinha, sempre tinham um coração de, eu tenho que viver pelo dono. Essa uva está muito gostosa, esse vinho está muito gostoso, a gente tem que dar para o nosso dono. Nossa, que gratidão para com ele. Por causa dele a gente está vivendo bem. E a minha esposa, sempre ela estava desnutrida, os meus filhos doentes, quase morrendo, a gente não tinha um centavo para levar para o hospital. Então ele queria tanto tratar bem o seu dono. Mas quando o dono mandou os seus trabalhadores, eles atacaram esses trabalhodores. Em vez de falar, vocês vieram de tão longe, vocês não fiquem aí fora, vamos entrar. Olha, aqui tem a melhor comida, o melhor vinho. Esse vinho tem que dar para o dono. Olha aqui, tome esse vinho uma vez. Sim, e como é que está o dono? Ele está bem, saudável, com a família? Ele não poderia esquecer a graça do dono, né? Então, ele tinha que se lembrar dessa graça que recebeu do dono. Ele queria, mas sem ele saber, saíram palavras grosseiras. Por que eu estou falando isso? Eu não queria. Sabe o que é incrível? Isso é a Bíblia. Por que Deus escreveu dessa maneira? Não existe ser humano assim. Recebeu a graça de Deus e matou os servos do dono. Não, isso não tem, isso não existe. Não, isso não vai acontecer. Quando a pessoa recebe a salvação, chorando, com felicidade, essa pessoa testemunhou. Ele nem se cuidava e pensava sempre primeiro na igreja. Mas um dia, quando a gente vê essa pessoa, começa a ficar arrogante, começa a desprezar a igreja e começa a achar a igreja uma palhaçada. E depois começa a ficar contra a igreja. Começa a perseguir a igreja.
Coisas que a gente nem imaginava. As pessoas fazem isso. E veio na nossa igreja, recebeu o perdão do pecado, pessoas que derramaram lágrimas de felicidade. Pessoas que estavam tão agradecidas que não sabiam o que e como agir. E agora, com mentiras, começam a ficar contra a igreja, começam a perseguir a igreja, colocam coisas que não tem nada a ver na internet. A Bíblia está correta. É exatamente assim que acontece. E por causa desse problema, muitas vezes eu fiquei triste. Isso não tem problema para mim. Um amado irmão facilmente parte da igreja. Facilmente despreza a igreja. Facilmente fica contra a igreja. Satanás, ele tem um método de sabedoria muito maior do que o nosso. E assim ele está se esforçando para nos tirar. Como uma pessoa foi convidada para o casamento do filho do rei e essa pessoa rejeita esse convite? Como é que o lavrador bate nos servos do dono, vivendo bem por causa daquele dono? Bate no servo, bate e mata o filho do dono. Eu como e não tenho mais nada para fazer da vida. E eu fico continuamente pensando, por que será? Por que será? Por que será? Por que será? Eu falei para minha esposa, querida, eu não queria fazer isso, mas eu bati no servo que o dono mandou. Querido, por que você fez isso? Você sempre falou que agradeceu, que agradecia, você falou para os nossos filhos tratar bem. Eu acho, nossa, você parecia mais louco do que aqueles servos. Querida, realmente, é verdade, eu estava louco, eu fiquei louco. Da próxima vez, o que eu faço quando vier o filho do dono? Querido, se o dono mandar o seu filho, não fala nada. Só se ajoelha e pede perdão. Eu cometi um pecado de morte. Eu realmente pequei contra o dono. Você implora por perdão. Se o filho do dono te matar, você tem que morrer. Se ele te expulsar, você vai ter que ser expulso. Sim, assim eu farei. Querido, quando o dono mandar o seu filho, por favor, você só implora por perdão. A bênção que o dono nos concedeu é tão grande. E você cometeu um grande erro, querido. Querido, eu estava louco, eu não queria fazer isso. Mas sem saber, eu agi dessa maneira. As pessoas tem vezes que falam coisas que nem imaginava. É disso que eu estou falando. Então, isso não acontece somente com os lavradores da vinha. Mas todos nós, se Satanás trabalhar em nós, aquele Deus que nos concedeu a bênção,
para aquele dono que nos concedeu a bênção, para aquele rei que nos convidou. Com certeza, Satanás ele vai utilizar a cabeça dele para a gente ficar contra o dono, para a gente se divertir na corrupção, para a gente pensar, a igreja está sendo um fardo para mim, eu quero fugir da igreja. Então, Satanás com esses métodos, ele começa a trabalhar no nosso coração. No começo, os irmãos que estavam felizes porque receberam perdão do pecado, estavam vindo na igreja. No começo, realmente, porque eu não sei ministrar, eu tenho falhas. Tem pessoas, muitas pessoas que partiram da igreja por causa disso. E cada um deles, quando eu penso, eu penso em cada um deles. O segundo filho, ele partiu da casa do pai e foi para uma terra distante. Mas o filho falou, esse moleque tem que morrer lá fora. Desgraçado. Não, o pai não fez isso. Volta. Pessoal, essa Bíblia está nos falando o quê? Não está falando de uma pessoa em especial. Dentro do nosso coração, de todos nós. Eu tenho que fazer bem para Deus, eu tenho que dar todo o meu corpo para Deus, eu tenho que dar todos os meus bens para Deus. Mesmo vocês pensando dessa maneira, mas se não acontecer conforme a sua fé, Satanás coloca o pensamento. E porque nós somos muito insensatos e tolos, nós somos enganados por Satanás. E assim, nós nos tornamos um com Satanás. Desde então, a gente começa a se afastar da igreja, falta uma vez, 2 vezes. E assim, nós vamos nos afastando da igreja. E quando qualquer coisa que a igreja faça, parece que não vai dar certo. O que eu faço parece que vai dar certo. E depois, quando a gente vê, aí eu fico chateado com a igreja. Quero ver se vai dar certo isso aí que a igreja está fazendo. Fica contra a igreja. Assim como o lavrador da vinha, assim como aquele povo que foi convidado pelo rei, Satanás, o quanto ele quiser, ele tem essa sabedoria para fazer isso com vocês também. Eles têm caminho e têm métodos também. Por isso, pessoal, se vocês tiverem o coração de confiar em si mesmos, pensando que vocês estão fazendo bem, se vocês acreditarem que vocês estão fazendo bem, se vocês tiverem o coração de que eu sou bom, tá? Não sou tudo isso, mas eu sou bom. Então aí, até os pastores querem fugir do fardo, só querem fazer aquilo que querem. E começam a viver dessa maneira. E aí, depois de um tempo, sente que o que a igreja está fazendo é diferente de si. E quando sente essa diferença, parece que eu estou certo, não a igreja. E por trás, começa a falar dos defeitos da igreja. Os lavradores da vinha jamais imaginaram que matariam os servos do dono. E veio o filho do dono da vinha. Até que enfim veio o dono do filho. O filho do dono. Veio o filho do dono da vinha. Sim.
Senhor, esse tolo, insensato, o dono nos deu essa vinha e eu fiquei arrogante. E eu matei os servos. Senhor, eu mereço morrer. Pegue a sua espada e coloque na minha garganta. Pode me matar. Realmente eu errei. Eu não tenho nada que eu possa te falar. Não me trate como um ser humano. Eu não sou um ser humano. Eu sou pior que um animal. Então surgiu esse coração do lavrador. E o outro coração? Até parece. Você acha que ele vai te perdoar se você fizer isso? Você vai morrer na mão do dono. Já era para você. Não adianta você pedir perdão. Então é melhor. Você já está velho e daqui a um tempo vai morrer também o dono da vinha. Então se você só matar o filho do dono, a vinha vai se tornar nossa. Senhor, muito bem-vindo. Por que você fez isso? Meu pai ficou chateado. Por favor, troque o seu coração. Obedeça ao meu pai. O meu pai me mandou para cá porque ele queria depositar a vinha na sua mão. Senhor, você tem o coração bem largo, né? Você acha que eu vou ser enganado pela sua palavra e vou acreditar nisso que você está falando? Até parece. Senhor, você veio de tão distante. Então eu acho que você vai ter que morrer nas nossas mãos. Seu pai já está velho. E nós queremos fazer com que essa vinha se torne nossa. Desculpe-me. Não, vocês. Por que vocês estão falando isso? O pai me mandou para cá. Por que o pai não mandou soldados? Então, por que o pai me mandou? Se o pai quisesse te matar, mandava soldados. O pai me mandou porque ele quer que vocês troquem o coração. Senhor, para de falar coisas angelicais. Você é um anjo, eu não sou um anjo. Você tem que desaparecer, Senhor, para a gente poder ficar em paz. Como você veio com seus próprios pés, agora é a nossa chance. O que vocês estão falando? Não, o pai quer que vocês se arrependam. Nós somos assim, morra. E eles mataram o filho do dono. Pessoal, essa história não é de uma outra pessoa. É um irmão que recebeu a graça, a salvação pela graça. É a nossa história. Nós podemos, a qualquer momento, nos tornar como esses lavradores da vinha. Mas a maioria das pessoas não sabem disso. Eu nunca vou fazer isso. Eu recebi a salvação. Como é que eu vou matar o filho do dono? Eu sou mau? Sujo? Eu tenho coisas que eu fiz errado. Mas isso eu não vou fazer, não.
Não vou fazer isso. Lendo a Bíblia, quando os lavradores da vinha mataram o filho do dono, o dono da vinha mandou soldados. Os soldados vieram e cercaram a vinha e o dono dos lavradores falou. O soldado falou, vocês estão escutando o que eu estou falando? A começar pelos lavradores, depois as esposas, os filhos, as filhas, todo mundo. Levanta a mão, coloca sobre a cabeça e venha para fora da vinha. Senão eu vou queimar, incendiar todas as suas casas com vocês dentro. Vocês estão me escutando? O capitão gritou. E a esposa falou, querido, a gente tem que sair. De qualquer jeito a gente vai morrer. A gente vai morrer mesmo. Vamos morrer queimado, então. Não, mas mesmo assim a gente tem que sair. Pai, por que você matou o filho do dono? Agora a gente que vai morrer. Pai, você falou pra gente tratar bem o dono. Por que você fez isso, pai? Agora a gente vai morrer. Que coração será que o lavrador teve nesse momento? Eu sou uma pessoa que merece morrer. Vocês não deviam morrer. Mas vocês não merecem morrer. Mas todo mundo vai morrer por minha causa. Não vai adiantar eu só pedir perdão. Mas eu realmente não queria fazer isso. Eu realmente sentia gratidão. Queria fazer bem. Mas como eu fiz isso, eu não entendo. A Bíblia fala. A maioria de vocês, pelo sangue de Jesus, receberam o perdão do pecado. Não é verdade? E naquele tempo todos nós ficamos felizes. Ficamos agradecidos. Todos vocês derramaram bastante lágrima, não é? Todos vocês ficaram emocionados, não é? Sim, Senhor. Uma pessoa tão suja como eu, o Senhor derramou o seu sangue por mim. Eu somente quero viver pelo Senhor. Quem é que não teve esse coração? Todo mundo teve esse coração, não é? Um sujo pecador como eu, Jesus Cristo derramou o seu sangue por mim. Quanto o Senhor deve ter sofrido na cruz. Eu também, eu não morri na cruz como o Senhor, mas eu quero passar as dificuldades do Evangelho, eu quero servir somente ao Senhor. Eu somente quero dar minha vida toda para o Senhor. Eu não quero mais seguir a minha carne. Todos vocês, eu acho que tiveram esse coração, não é? Depois que vocês receberam salvação, se vocês me disserem que não tiveram esse coração, então é mentira. Mas a gente não tem somente esse coração. Dentro de vocês também tem pensamentos carnais. Pouco a pouco, fluindo para o lado da carne, mais do que a palavra de Jesus, a palavra de Satanás se torna mais adequada para eu escutar. As palavras do mundo são mais agradáveis de escutar do que da Bíblia. É melhor eu escutar um elogio, palavras agradáveis, do que repreensão. E pouco a pouco, meu coração vai se afastando do Senhor Deus.
E Satanás vai colocando esse espaçamento e vai espaçando esse coração, vai fazer a gente ir para a carne, faz a gente fluir para a corrupção, para a nossa cobiça, para a nossa carne. Ah, é um ser humano. Eu sou ser humano, eu tenho que viver assim. A gente consegue enxergar claramente a corrupção. E no nosso coração, para as pessoas que querem seguir conforme o fluxo do seu pensamento, então essa pessoa se torna um alvo muito bom para Satanás atacar. E você não tem força para vencer a Satanás. E você com o coração distante do de Deus, quando você começa a viver dessa maneira, assim como os lavradores da vinha, assim como o povo que foi convidado pelo rei. Por que eu vou rejeitar o rei? Não faz sentido. Por que eu vou ficar contra o dono? Não faz sentido. De jeito nenhum isso vai acontecer comigo. Não, isso não vai acontecer comigo. Todos devem ter pensado dessa maneira. Pouco a pouco foi fluindo para a carne. Ah, hoje à noite eu não quero ir para o culto. Ah, eu tenho que ir para o culto hoje à noite. Ontem, vindo de Springfield, eu trouxe a minha neta e o meu neto. E por causa do fuso horário, 1h da madrugada nós acordamos. E eu falei sobre a Bíblia para os meus netos. Eu ensinei para eles por que é importante ler a Bíblia. Para o meu neto, caçula, e para a minha neta. E hoje de manhã, por 1h, cada um lia um versículo. E eles leram por 1h juntos e leram até Gênesis 20. Quando ler a Bíblia, dentro dos seus corações, eu falei o que acontece dentro do coração deles. Onde quer que vocês forem, vocês leiam 20 capítulos por dia com a sua irmã. E se seu irmão mais velho também estiver junto, leia junto vocês três. E a palavra vai ficar viva dentro dos seus corações. E assim, essa palavra vai te salvar do pensamento de Satanás, do reinado de Satanás. E a minha neta, ela tinha uma doença na pele. E a minha nora, ficando no Brasil, ela cozinha muito bem carne de boi. E lá nos Estados Unidos não é caro, né, comer carne de boi. Então eles comem, ela comia muita carne vermelha. Eu chamei a minha neta e li para ela Daniel capítulo 1. Daniel, ele comeu somente verduras e legumes e o rosto dele se resplandecia, né? E em Gênesis, as pessoas viviam por 900, 800 anos. Mas depois que acabou o dilúvio, abaixou a idade das pessoas. Qual a diferença de antes do dilúvio e depois do dilúvio? Antes do dilúvio, as pessoas comiam verduras, não carne. Mas depois do dilúvio, a vida das pessoas assim diminuiu de idade. Então, pastor, a partir de agora, eu não comendo carne, eu vou viver 700, 800 anos, pastor. Eu não vou responder, mas vamos tentar uma vez para ver se é verdade ou não. Desde aquele dia que eu falei com a minha neta, ela cortou a carne. E o rosto dela ficou muito bom. É muito gratificante.
O vô quer que vocês sejam pregadores do Evangelho. Então, para ser um pregador do Evangelho, tem que ler bastante a Bíblia. Pessoal, vocês comprarem coisas que eles gostam, sabe? Não fiquem felizes vendo o sorriso no rosto deles. Fiquem felizes vendo a palavra de Deus dentro do coração deles. Satanás vai balançar vocês. Não existe ninguém que não seja balançado. Mas, mais do que a minha opinião, do que o meu pensamento, do que a minha sabedoria, a pessoa que crê na palavra de Deus. Uma vez, o ancião Pangutek testemunhou e falou: pelo menos, eu acredito que a decisão da igreja é melhor que a minha própria decisão. Por isso que ele se tornou ancião. As pessoas facilmente ficam contra a igreja. E mesmo que não fiquem contra a igreja, e tem irmãos que ficam achando que a igreja é ruim e conduzem outros irmãos para esse caminho da maldição. Isso é algo inimaginável. Mas, infelizmente, são enganados por Satanás, sem saber de nada. Ficam contra a igreja, ficam contra o servo. Se não fosse Satanás, a pessoa não tem como agir dessa maneira. Se você não tiver um coração com Satanás, você não age dessa maneira. Como nós recebemos a salvação? Como nós ganhamos vida? Como nós recebemos o perdão do pecado? A pessoa que recebeu graça, em Mateus capítulo 21, fala sobre os lavradores da vinha, e no capítulo 22 fala sobre as bodas que o rei celebrou. Hoje de manhã, vocês que estão sentados aqui, qualquer pessoa que seja, não tem como vencer a Satanás. O único que pode vencer a Satanás é Jesus Cristo. E se vocês não se tornarem um com esse Jesus Cristo, se vocês não crerem em Jesus Cristo, na palavra de Jesus, se vocês não viverem seguindo a Jesus, se vocês viverem seguindo os seus pensamentos, vocês vão ser enganados por Satanás e vocês não vão saber que estão sendo enganados e vão se tornar escravos de Satanás. E vão desprezar a igreja, vão desprezar o servo de Deus e vão pensar que o seu pensamento é mais correto. E vão para o caminho da destruição. Inúmeras vezes eu vi isso acontecer. E eu avisei essas pessoas: pastor, eu sou diferente de outras pessoas. Pastor, isso não vai acontecer comigo. Essas palavras saem porque a pessoa confia em si mesma. Satanás, para enganar as pessoas que confiam em si mesmo, ela deita e rola. Satanás deita e rola sobre essas pessoas. Não, isso não vai acontecer comigo. Através do CLF, muitos pastores do mundo inteiro estão junto conosco pelo CLF. Muitos pastores também vieram em Springfield, escutaram a nossa palavra e querem ter uma comunhão conosco, querem trabalhar conosco. No mundo todo surgiu essa oportunidade tão grande da gente pregar o Evangelho. Na nossa igreja, tem muitos irmãos e irmãs que com felicidade depositam a sua vida pelo Evangelho. E por muito tempo,
nós fizemos esse trabalho de lavrador. E Deus abençoou as suas vidas. E também muitos pastores do mundo inteiro estão recebendo a salvação, estão voltando para Deus. Mesmo não tomando cafezinho, a gente pode pregar o evangelho. E mesmo tomando cafezinho com eles, também pode pregar o evangelho. Não tem diferença nenhuma. Independente de como for, só pregar o evangelho. Não tem problema tomar café, tomar um leite. Se você decidir o seu coração para isso, não tem problema. Mas se o seu coração pouco a pouco se afastar de Deus. Em Salmos capítulo 11, está escrito que Deus, Ele me deu um caminho de fuga e, como um passarinho, mandou eu ir para a montanha. E o malvado, ele só fica esperando. Então, o Senhor me fez fugir. Ai, Deus, eu acho que ele não sabe direito. Tem que fugir para a montanha, lá é mais seguro. Então, a partir do momento que a pessoa parte dos braços do Senhor para ir para a montanha onde ele acha mais seguro, tem ali um matador esperando ele para matá-lo. No começo, a pessoa se afasta de coração da igreja, e depois ela despreza a igreja, e depois ela começa a desprezar a igreja. E assim, muitas pessoas, assim como esse lavrador da vinha, assim como as pessoas que foram convidadas pelo rei, eu vi sendo amaldiçoadas. Essa Bíblia é a palavra de Deus. Não julguem pelo seu pensamento. Isso é a palavra de Deus. Hoje, por nós, independente de quem seja, quem não depender de Deus, quem não olhar para Deus, se a pessoa tiver o coração de autoconfiança, na hora ela se torna papinha de Satanás. E como os lavradores da vinha, assim como aquelas pessoas que foram convidadas pelo rei, somente vão poder passar pela maldição. Nós realmente não podemos acreditar em nós mesmos. Nós temos que crer na promessa da Bíblia, da palavra de Deus, e nos tornando um com Deus, nos tornando um com a igreja, um com os irmãos, e servindo ao Senhor até a volta do Senhor Jesus. Eu desejo com que nós possamos ficar diante dele. Assim como esses lavradores da vinha, mesmo recebendo bênção, assim também como aqueles homens, aquelas pessoas que foram convidadas para as bodas que o rei estava realizando, que nós possamos receber essa bênção e que possamos, com o coração renovado, possamos servir ao Senhor.